é que o Flamengo é o atual campeão. E a temporada do Flamengo não é traçada para ganhar a Copa do Brasil. É traçada para ganhar também a Copa do Brasil. Quando só resta ela num cenário em que não há mais nada, é complicado. Parece até mesquinho, né? Você então está desprezando... Não, eu estou dizendo que no contexto do Flamengo, do rubro-negro, aquilo que vem sendo feito nos últimos anos e o que não foi feito em 2023... existe essa necessidade de ganhar. Mas é diferente. Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo em reta final de preparação aí, né, para poder enfrentar o São Paulo. Será que essa reunião que os jogadores fizeram antes do treinamento de sexta-feira, será que vai fazer algum efeito? Será que é uma mobilização dos jogadores para trazer esse título para a Gávea? E ainda tem a situação da diretoria, né? A diretoria falou com os jogadores que pretende dar um bicho alto, caso conquiste a Copa do Brasil. Isso mesmo, a diretoria pretende dar um bicho, valor recorde para os jogadores, caso conquiste a Copa do Brasil. E se perder, ainda vai ter bicho também de valor alto. Então é aquilo, perdendo o título, a diretoria vai dar um bicho considerado alto. E ganhando, também vai dar um bicho mais alto ainda, né? Então, fique aqui a gente aqui no vídeo aqui que tu vai saber sobre esses valores do bicho que a diretoria pretende dar aos jogadores do Flamengo caso conquiste ou perca também o título, né? Então vambora aí, deixa a tua opinião depois, o seu like, se inscreve no canal também, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo e vambora aí. Eu tô confiante, né, na vitória aí. 2-0 no jogo de ida. Vambora e tamo junto. Deixa o seu like, hein? Vambora! Precisam demais desse título, como vale muito. Agora, essa, André, dos jogadores se fecharem sem Sampaoli, primeiro que não é uma coisa inédita, né? Porque aconteceu com o próprio Sampaoli na seleção argentina. Mas é uma coisa grave, é uma coisa assim, vamos tomar a rédea aqui porque a coisa tá feia. É isso que te parece? Assim, a gente tem impressões, né? Nem sempre essas reuniões envolvendo só jogadores são um indício de que o técnico perdeu o comando ou que os jogadores estão tomando as coisas, né, internamente para eles e não vão mais obedecer ninguém, essa coisa toda. Nem sempre também elas representam uma falta de autoridade por parte do treinador. Aconteceu, isso é um caso que ficou famoso uns 2 anos, 3 anos atrás, uma reunião desse tipo no Manchester City, liderada pelo capitão Fernandinho, que pediu ao Guardiola para conversar com os jogadores dentro do vestiário sem a presença de ninguém. A temporada ia mal, é claro que essas reuniões não acontecem quando as coisas vão bem. A temporada ia mal e os jogadores achavam que precisavam entregar mais e que precisavam conversar entre eles. Isso, obviamente, não era um distanciamento entre a comissão técnica, né, do City, naquele momento, e os jogadores. Isso é muito comum nos esportes americanos, né? Players only, a mídia americana diz dessa maneira, né? Uma reunião apenas para os jogadores. Às vezes é quando se entende que está todo mundo fazendo o seu trabalho, mas os jogadores não estão. E eles precisam se entender, eles precisam lavar uma roupa suja, precisam ter liberdade para dizer algumas coisas na frente uns dos outros e discutir até asperamente, se for necessário, e saírem dessa reunião um grupo melhor, mais forte, mais determinado, mais unido, qualquer que seja a palavra que caiba nesse momento. A minha impressão é que, diante da decisão que vai começar no fim de semana da Copa do Brasil, os jogadores do Flamengo entendem que a coisa está na mão deles, porque o trabalho está fraturado já há algum tempo. E, independentemente daquilo que a atual comissão técnica possa fazer ou possa entender que é o melhor para enfrentar o São Paulo, os jogadores entendem que a questão é com eles. Porque os jogadores também, né, Nath, estão, como eu posso dizer, numa sinuca. Porque, assim, muito se fala, não, essa geração já ganhou demais, tem poder no clube, e muita gente fala até de uma mudança no elenco para o ano que vem, né? E acho que fala com razão até sobre isso. Isso é mais um sinal de poder desses jogadores? Eu acho muito importante o que o André destacou, Sim. que não quer dizer que o técnico tenha perdido completamente o grupo. Mas na Argentina foi assim, né? Argentina. Depois ficou provado que sim. É que a gente tem um histórico de São Paulo que não o ajuda. A maioria dos trabalhos por onde ele passou, se você for conversar com jogadores, era um ambiente tumultuado.
pela forma enérgica que ele tem de lidar, com a intensidade que ele cobra, com as coisas que ele cobra. É algo, mas o Jesus também era. Mas são características de treinadores que pensam diferente. Então, isso molda um pouco o que é esse ambiente interno. São Paulo não tem isso. Quando a diretoria contrata, ela sabe disso. E ela sabe também que tem jogadores desse patamar. Eu vejo como algo muito positivo, dentro de uma ideia em que os jogadores entendem que essa temporada é horrorosa em desempenho de todos. A exceção de Bruno Henrique e Ayrton Lucas, que são os mais regulares, e o Pulgar, com a chegada do São Paulo, que começa a jogar bem... Bom, são 3 que voltam para a decisão. A exceção desses jogadores, o Arrascaeta não está bem fisicamente, fica fora do primeiro jogo. O Gabi não está jogando bem. Pedro não está rendendo tudo que já pôde render e já rendeu. Everton Ribeiro. Tem uma série de jogadores. O goleiro que começou com o Santos começou a falhar, agora o Matheus Cunha começa também a dar umas vaciladas. Tem uma série de questões no Flamengo que passa muito além do técnico. Passa principalmente pelo desempenho dos jogadores. Depende do Flamengo tomar essa decisão, porque é um time que não tem intensidade, fosse com o treinador que fosse, já começou a perder na temporada passada pelo desgaste. Então tem muita coisa. Começa num planejamento errado da temporada, né, de você dar um pouquinho mais de férias, você tem muitas competições, 5 títulos perdidos, eliminação da Libertadores e agora a oportunidade, porque o Flamengo tem essa para ir direto para a Libertadores e depois correr atrás no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem essa ânsia por um título que é inédito, né? O São Paulo seria espetacular, ainda mais com essa campanha. Se vencer o Flamengo na final, fortíssimo time do Flamengo, tendo superado Palmeiras e Corinthians antes, então vai ser uma conquista espetacular. Só a Copa do Brasil salva São Paulo e Flamengo, André? Edu, você falou metade dessa questão. Para o São Paulo, essa conquista, se vier, ela é suficientemente importante e empolgante para o torcedor ir para a rua, que é algo que ele não faz há muito tempo. Quando São Paulo conquistou o campeonato estadual, que de acordo com o seu presidente atual, Júlio Casares, tirou o time da fila, eu discordo, São Paulo para mim continua na fila, e se não continuasse na fila, a torcida não se comportaria da maneira como se comporta desde então. É claro que é um título importante, especialmente para as gerações de São Paulinos que nunca tinham visto São Paulo ganhar. Você ganhar um campeonato estadual do rival, nas circunstâncias que foi. E o São Paulo que tem todos os troféus possíveis, né? Eu não discuto a sensação. O futebol é muito isso. O futebol é muito o que se sente. Isso é indiscutível e precisa ser valorizado. Como título de importância, não tem representatividade para tirar da fila. Hoje, como é o Campeonato Paulista, já há bastante tempo, mas hoje. Então, ganhar a Copa do Brasil é motivo, sim, para uma comemoração histórica. Para o Flamengo, eu faço o raciocínio ao contrário e penso mais naquilo que terá sido perdido para justificar essa mobilização dos jogadores, que aparentemente é no sentido de ganhar a Copa do Brasil. Por que eu digo que o Flamengo está melhor na mão dos jogadores do que da atual comissão técnica? Isso não é uma sugestão que os clubes precisam ser assim, entrega tudo na mão. Assim, para o momento e o que o Flamengo tem que fazer, quando existe um compromisso entre os atletas, a coisa é mais sólida do que qualquer tipo de pacto que possa haver entre essa comissão técnica e esses jogadores, porque eles não trabalham juntos mais. Eles apenas estão ali. Então, essa é a minha opinião. Agora, o que terá sido perdido, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, aí nós vamos falar de Mundial, Supercopa, Recopa, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o que mais? Eliminação da Libertadores. Copa Libertadores da América. O Flamengo terá perdido todo o seu calendário, que era gigante por causa desses títulos disputados no início do ano. O Flamengo terá perdido absolutamente tudo. Então, isso dá a medida do que representa para um e para outro. Eu tenho curiosidade, quanto salva para o Flamengo? Não, a temporada é boa. Se ganhar só, a gente pode falar só a Copa do Brasil, André. É que o Flamengo é o atual campeão. E a temporada do Flamengo não é traçada para ganhar a Copa do Brasil. É traçada para ganhar também a Copa do Brasil. Quando só resta ela num cenário em que não há mais nada, é complicado. Parece até mesquinho, né? Você então está desprezando... Não, eu estou dizendo que no contexto do Flamengo, do rubro-negro, aquilo que vem sendo feito nos últimos anos e o que não foi feito em 2023... existe essa necessidade de ganhar. Mas é diferente, você percebe, né, de onde um time vem e de onde o outro vem. E vai enfrentar o cara que me demitiu, né? Pois é. Alguém vai ser bicampeão.
ou seguido, né? Ou o Flamengo ou o Dorival. Mas é isso, isso é provado pelo título da Copa do Brasil atual, né? Que o Dorival vence a Copa do Brasil, vence a Libertadores, e isso não foi suficiente para ele permanecer. Então, eu tenho essa curiosidade. Se vencer a Copa do Brasil, o quanto vai ser? Não foi uma temporada boa do Flamengo. Não vai ser. Quanto mais baixo você desce, menos exigente você fica, né? Bom, mas tem 2 jogadores que podem fazer a diferença nesta decisão da Copa do Brasil, mas não vem muito bem, não. Quem está devendo mais? Pergunta nossa turma do Data ESPN. O Gabi chama a torcida, chama o Maracanã, né? Essa relação de amor e ódio, como que fica do Flamengo com o Gabigol? Eu não vejo absolutamente nenhum sentido em alguém cobrar a saída do Gabriel Barbosa do Flamengo ou achar que ele é o responsável por tudo que deu errado nesse ano. Ele, de fato, não está nas suas melhores épocas com a camisa do Flamengo, os números mostram isso, as atuações dele mostram isso também, e isso é uma questão bem objetiva que precisa ser considerada. A comparação dele, afinal de contas, é com ele próprio, é com o que ele já fez. Ele é um ídolo indiscutível do Flamengo, já num período incomum em termos de duração, do que é o normal aqui nessa região do mundo, em se falando de grande time de futebol. Aparece alguém, cai no gosto do torcedor, tem grandes temporadas, dura pouco. O Flamengo mantém o Gabriel, como mantém outros jogadores, porque ele é diferente de praticamente todos os outros na sua capacidade de remunerar os jogadores e de se proteger do assédio de fora, porque aqui na América do Sul, o Gabriel não ia querer jogar em nenhum outro lugar. Mas a comparação é dele, a comparação é entre ele e os outros Gabriéis dos anos anteriores. E nessa comparação, o Gabriel de 2023 está fazendo um papel pior. Agora, pelo caráter decisivo que ele tem em momentos importantes, pelo que ele já fez de gol em decisão, pela quantidade de impressões digitais dele em taças que o Flamengo ganhou, você deixaria de escalá-lo? Eu não. Você o tiraria do time? Eu deixaria. Deixaria fora? Eu deixaria. No jogo, eu deixaria. É um jogador que fez gol em 3 decisões de Libertadores, né? Ele cresce em jogo grande, mas aí só Sampaoli ou o grupo do Flamengo vai decidir. O que é muito curioso a respeito dessa reunião que aconteceu hoje é qual foi o alcance dela, né? Será que foi para que seja estabelecido um pacto entre jogadores de dar o máximo, de, entre aspas, morrer em campo, etc., para tentar, de todas as formas, conquistar a Copa do Brasil e não deixar uma imagem tão ruim nessa temporada? Ou é uma reunião profunda e poderosa a ponto de escolher a escalação? Isso é muito interessante e muito curioso. Gostaria de ser uma mosquinha e ver esta reunião. Daqui a pouco a gente fala mais da decisão da Copa do Brasil. Então, é isso aí, trazendo a notícia aqui, né, sobre esse famoso bicho aí que a diretoria prometeu aos jogadores do Flamengo, né? Bicho alto, hein? Como vocês podem perceber aqui na tela, em caso de título da Copa do Brasil, caso o Flamengo consiga vencer o título, né, a diretoria vai oferecer um bicho alto, uma quantia alta para os jogadores do Flamengo, né? A premiação da competição é o que mais paga no Brasil, paga em cerca, aproximadamente, né, 70 milhões de reais só na final, caso seja o campeão, né? Ou seja, dos 70 milhões, caso o Flamengo conquiste o título, né, o elenco do Flamengo receberia, ou ficaria, né, com 35 milhões. Então ficaria com a metade da premiação. É absurdo, né? Absurdo. Em caso de vice, o Flamengo receberia 30 milhões, né? 30 milhões da premiação do vice, né? O campeão 70 e o vice 30. E dará 30% ao elenco. Assim, os jogadores e funcionários dividiriam 9 milhões. Então, aquilo. Caso os jogadores conquistem o título, recebe 35 milhões para dividir para todo mundo. Caso perca a final, vão receber 30% dos 30. 30% de 30 milhões é 9 milhões de reais, né? Então, aquilo. Conquistou o título, vocês recebem 35 milhões. Perdeu o título, recebe 9 milhões. É um absurdo, meu filho. Um absurdo. Então, todos os títulos que o Flamengo perdeu, chega no final do ano, um ano aterrorizante, um ano para esquecer, principalmente para a torcida do Flamengo, que disputou
7 competições, né? Eu falo 8 porque o Campeonato Carioca tem a Taça Rio e a Taça Guanabara, né? Aí a gente coloca 8, mas é um só, né? Então aquilo, de 7 campeonatos que o Flamengo disputou até o momento, tirando 6, né? Porque o Carioca, a Copa do Brasil ainda vai ser decidida. De 6, juntando com o brasileiro que tá muito distante. De 6, perdeu todos e ainda quer pagar bicha ainda, filho. Alto. Então, aparentemente, os jogadores, alguns pode ser... eu ganhando ou perdendo, eu vou ganhar dinheiro. Ganhou 35, perdeu 9. É incrível. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixa a tua opinião sobre essa situação aí. E tamo junto. É uma coisa lamentável, né? Lamentável. Então, talvez o jogador não faz nem questão de ganhar o título, né? E se perdendo vai ganhar 9 milhões de reais pra dividir? Porra, aí fica fácil demais.